Glória a Deus, a graça e a paz, amada igreja. Amém. Que o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando a continuarmos a adorar o nome do Senhor. E eu convido a amada igreja a abrir o livro santo no Evangelho, na primeira carta de João. Costumo de ler João, o Evangelho de João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos que vão do 5 ao 7. Texto curto, mas creio eu que falará bastante aos nossos corações aqui nesta noite. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos que vão do 5 ao 7. E o texto nos diz assim: E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bendito seja o nome do Senhor. E esse texto nos traz a seguinte reflexão: andar na luz. E andar é o mesmo que mover-se, andando passos, é conduzir-se. E a palavra luz é a claridade ou luminosidade, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 3. De forma figuramente, refere-se a Deus, conforme Salmo 104, versículo 2, e Tiago capítulo 1, versículo 17. Refere-se também a Jesus, conforme João capítulo 1, versículo 4 ao 6. Luz também se refere à palavra de Deus, Salmo 119, versículo 105, e aos discípulos de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 14. E com relação ao texto aqui, o título refere-se a andar na luz de Deus, porque Ele é luz. Nele não existe a mínima sombra de trevas. O cristão deve andar guiado pela palavra de Deus. Nós cristãos que um dia andávamos em trevas e éramos trevas, hoje estamos na luz e devemos viver nessa comunhão com Deus, andando na luz e praticando a verdade. Esse texto ele nos traz o seguinte tema: a necessidade de andarmos na luz para termos uma comunhão, uma verdadeira comunhão com Deus. Não tem como falarmos que nós temos comunhão com Deus se a nossa vida for totalmente oposto daquilo que nós falamos. Se falamos algo e praticamos outro totalmente oposto, então nós não praticamos a verdade. Somos praticantes, então, quem assim vive é praticante da mentira, do engano, e a verdade do Senhor não habita nesse tipo de pessoas. Então a necessidade de andarmos na luz para termos uma verdadeira comunhão com Deus. É impossível andar em trevas e querer ter comunhão com Deus. Se nós temos comunhão com o Senhor, é porque nós andamos na sua luz. É porque vivemos guiados pela sua luz, pela sua palavra. E este livro, a carta de João, o autor é tradicionalmente identificado como o apóstolo João, o mesmo discípulo amado de Cristo, também associado ao Evangelho de João e ao livro de Apocalipse. Evidências internas como o estilo, o vocabulário e a teologia, e evidências externas, como o testemunho da igreja primitiva, confirmam essa autoria, que realmente, de fato, foi o apóstolo João quem escreveu. A data da escrita provavelmente foi entre os anos 85 e 95 depois de Cristo, no final do primeiro século, período em que João já era idoso e exercia liderança espiritual. Possível local da escrita desta carta. Tradicionalmente, acredita-se que esta carta foi escrita em Éfeso, onde João teria vivido e pastoreado igrejas na região da Ásia Menor. Os temas principais dessa carta, de 1 João, é a comunhão com Deus, o relacionamento verdadeiro com Deus, evidenciado na vida prática, a natureza de Deus, Deus é luz e amor. Deus é santo, Ele é luz, e amoroso, Ele é amor, e isso molda a vida do crente. A cristologia, ou seja, a doutrina de Cristo,
a defesa da encarnação real de Cristo contra heresias, especialmente o gnosticismo. João confronta ensinos falsos que negavam a humanidade de Cristo. Também a segurança da salvação, o crente pode saber que tem a vida eterna. E o resumo do conteúdo dessa carta, a primeira carta de João é uma exortação pastoral que visa fortalecer a fé dos crentes e protegê-los contra falsos ensinos. Notamos que João ele é um dos apóstolos que defende o verdadeiro evangelho e combate os falsos ensinos, justamente para nos fortalecer, para fortalecer a fé do cristão, para que nós não venhamos cair em enganos, né? Sabemos que tem muitos por aí, desde aquela época, né, na igreja primitiva já havia ali muitos falsos ensinos, e nos nossos dias isso tem multiplicado, tem aumentado de uma forma assim drástica, e é necessário que todo cristão esteja atento aos ensinos da palavra do Senhor, para que não venham ser enganados. O capítulo 1 de 1 João apresenta uma rica introdução sobre a natureza do Evangelho e a importância da comunhão do crente com Deus. Os versículos que vão do 1 ao 4, João fala sobre a revelação do Verbo. Versículos 5 ao 7, João fala sobre a luz e a comunhão. E os versículos que vão do 8 ao 10, João fala acerca da confissão de pecados e o perdão. O texto de João 1, versículos 5 ao 7, nos fala sobre Deus é luz e nele não há um mínimo de trevas, né, sombra de trevas, conforme o versículo 5. Vemos a oposição entre a luz e as trevas. No Evangelho de João, o Cristo encarnado é luz que continua a brilhar nas trevas de um mundo que procura excluí-lo. Os cristãos deparam-se com uma escolha: ou andar na luz, vindo a Ele, abrindo seus corações, ou permanecer andando nas trevas, em densa escuridão espiritual. O versículo 6 fala que se afirmamos que temos comunhão com Deus, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. E já o versículo 7 nos fala, se o cristão andar na luz, como Deus está na luz, temos plena comunhão uns com os outros e seremos purificados de nossos pecados pelo sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então esse texto ele tem uma rica mensagem para cada um de nós, e que o Espírito Santo possa abrir o entendimento de cada um, abrir o coração de cada um, para que todos possam sair daqui edificados por meio da palavra do Senhor. Com esse pequeno resumo, podemos então entrar na exposição do texto. E o versículo 5 nos mostra que Deus é luz. E a mensagem que dele ouvimos e pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Essa descrição de Deus enfatiza os seus atributos de pureza moral e a onisciência, reforçando o enfoque de João a necessidade que temos de confessar pecado, confessar os nossos pecados. E essa mensagem, tal qual João e os outros apóstolos ouviram do próprio Senhor Jesus Cristo, conforme nós podemos ver no versículo 3, que ele diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A mensagem que os apóstolos ouviram do próprio Senhor Jesus Cristo, essa mesma mensagem eles transmitiram para todos os outros cristãos, para todos os outros ouvintes. E essa mesma mensagem que os apóstolos ouviram, que transmitiram e que posteriormente foram escritas, é a mesma mensagem que chegou até nós. É a mesma mensagem que hoje nós temos acesso e podemos então entender que o Deus que nós servimos é um Deus de luz. Ele é luz e nele não há treva alguma. E essa mesma mensagem nós devemos proclamar, devemos levar adiante para aqueles que continuam ainda em trevas, para que possam entender que é impossível a pessoa que ela vive em trevas ter comunhão com Deus que é luz. Deus, ele é santo, nele há pureza. E é impossível aquele que vive na prática constante do pecado
ter a comunhão verdadeira com o Pai. Deus, no grego, Theos, um termo que designa a divindade suprema. No contexto, refere-se ao único e verdadeiro Deus, cujas qualidades são fundamentais para a declaração de João. A luz representa o que é bom, o que é verdadeiro e santo, ao passo que as trevas representam o que é mau e falso. É impossível alguém que anda nas trevas conseguir enxergar alguma coisa. É totalmente impossível a pessoa que ela não tem o entendimento espiritual aberto, ela conseguir discernir algo no mundo espiritual. E é isso que a luz de Deus faz conosco. Ela abre o nosso entendimento, nós conseguimos discernir o que está à nossa volta. Nós conseguimos discernir onde nós pisamos os nossos pés, onde nós entramos, com quem nós falamos, o que está acontecendo à nossa volta. A luz de Deus nos traz clareza, nos traz claridade a tal ponto que toda aquela treva que havia em nós, ela é dissipada, ela é lançada fora. Por isso que muitos não conseguem vir para Cristo, porque não querem que as suas obras sejam manifestas pela luz. Em João capítulo 3, versículo 19 a 21, ali João escreve: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se vejam claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Aquele que vem para Deus, ele sabe que as suas obras são realizadas em Deus. Então não tem medo das suas obras serem manifestas, porque não está praticando coisas erradas, não está praticando atos que vai envergonhar a Deus, que não vai envergonhar o Evangelho, que não vai envergonhar a pessoa. A afirmação negativa que segue: nele não há treva nenhuma, reforça a ideia de que em Deus não há qualquer forma de mal, ou erro, ou engano. Portanto, a luz de Deus é um convite à comunhão e à transparência, chamando aos leitores a se afastarem das trevas e a se aproximarem da luz, para que os seres humanos respondam a essa verdade, vivendo em santidade e em verdade. Todo aquele que deseja ter um encontro com Cristo, é preciso viver na luz, é preciso viver em santidade. Infelizmente, nós sabemos que o mundo cristão hoje, naquela época, na igreja primitiva, já havia muita coisa errada, muita coisa ruim acontecendo. Mas nos nossos dias, como se aproxima cada dia mais a volta do Senhor Jesus Cristo, nós vemos como tem multiplicado a iniquidade no meio do povo cristão. Como as pessoas têm se lameado no pecado. Como as pessoas têm deixado a luz e buscado se mergulhar nas trevas. E isso não é nada bom. Porém, nós sabemos que a palavra do Senhor já nos afirmava isso. Isso não pode ser nenhum assombro para nós. Nós devemos saber e nos preparar, porque coisas piores acontecerão. Por isso nós devemos buscar viver a verdade do Senhor, andar nessa luz que nos mostra onde está o erro, onde nós podemos fugir do erro, para que a gente não venha ser pego também. O Salmo 36, versículo 9, o salmista escreve: porque em ti se encontra o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Isaías capítulo 60, versículo 19, ali Isaías ele escreve: nunca mais o sol será a sua luz durante o dia, nem a lua te iluminará com seu brilho, mas o Senhor será a sua luz eterna e o seu Deus a sua glória. No Novo Testamento temos outros textos, João 1, versículo 4 e versículo 9, João 8, versículo 12, João 9, versículo 5, João 12, versículo 35, 1 Timóteo capítulo 6, 16, Tiago capítulo 1, versículo 17, Apocalipse 21 e 23 e Apocalipse 22, versículo 5. São textos que confirmam sobre Deus é luz, Cristo é luz, e é a luz que se manifestou no mundo que está em trevas. E nós que realmente de fato desejamos estar com o Senhor na glória, devemos andar nessa luz.
O versículo 6 nos mostra o cristão deve viver de acordo com o que se afirma. O versículo 6 nos diz: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se o crente diz, ou seja, ele afirma que tem comunhão com Deus, mas suas atitudes ou comportamento e até mesmo pensamentos são de pessoas que andam nas trevas, logo a verdade não está nessa pessoa. Se nós afirmamos que temos comunhão com Deus e nossas atitudes é totalmente oposto daquilo que nós afirmamos, então a verdade de Deus não está em nós. É preciso termos a certeza daquilo que nós estamos afirmando. Se estamos em Cristo, se temos nossa comunhão com Cristo, então devemos andar como tais. Devemos viver como tais. O próprio texto nos afirma que Deus é luz e nele não existe a mínima sombra de trevas, versículo 5 fala. Como alguém que está nas trevas pode ter alguma comunhão com Deus? É possível alguém que está na luz viver na prática do pecado? Não. Não é que o cristão, ele não pode cometer algum pecado. Nós estamos aqui, Senhor, nessa terra ainda. O que nós não podemos é viver na prática do pecado. O que nós não podemos é viver acostumando com as coisas erradas. Aquilo que aconteceu, se de repente cometeu um deslize, aconteceu algo comigo, eu devo logo de imediatamente me arrepender, confessar ao Senhor. É andar na luz. Porque quando nós estamos na luz, quando nós damos um deslizezinho, logo aquilo que nós fizemos de errado é manifesto. O Senhor nos fala, ó, meu filho, minha filha, você errou aqui. Muda, volta, conserta. E a gente se arrepende e voltamos a praticar o que é correto, aquilo que agrada ao Senhor. No capítulo 2, versículo 4 aqui de 1 João, João escreve: aquele que afirma eu o conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. O termo que afirmamos, está no plural, refere-se a João e seus leitores. Nós cristãos devemos sustentar aquilo que dizemos. João adverte os cristãos contra uma atitude de falsa confiança, conforme o versículo 8 e 10 que diz: se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O versículo 10 diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Ou seja, podemos pecar? Sim. Cometemos erros? Sim. Mas temos que fazer o quê? Reconhecer esses nossos erros, nossos pecados e confessar ao Senhor. Porque aquele que diz que não peca, que não comete nenhum erro, faz de Deus mentiroso. Porque o ser humano em si, ele já carrega em si o pecado. E quando nós vemos para Cristo, Ele nos perdoou, os nossos pecados foram perdoados pelo derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos redimiu de toda a culpa do pecado. Por isso, nele nós temos toda a garantia de que quando nós erramos, nós podemos chegar diante de Deus e orar e pedir ao Senhor com o coração arrependido, no nome de Cristo, buscar no Senhor, e Ele nos perdoa. Aqueles que dizem, isso que eu fiz aqui não tem nada a ver, deixa para lá. E ali vai acumulando. Essa pessoa passa a deixar de andar na luz. Ela passa a deixar de viver a verdade, de praticar a verdade. Quantas pessoas nós vemos aí fora dizendo que serve a Cristo, mas o que elas fazem é totalmente oposto do que elas falam. É extremamente oposto. São pessoas que estão com a vida totalmente em trevas. A luz de Cristo não está habitando nelas. E nós não podemos ser assim. Devemos buscar, sim, nos aproximar cada vez mais e mais do Senhor. Tem pessoas que não gostam quando o Senhor confronta, quando o Senhor aponta, quando o Senhor fala que está errado, quando o Senhor corrige. Mas quando Ele nos corrige, quando estamos errados, o Senhor nos corrige para o nosso próprio bem, para que nós não venhamos perecer depois.
porque Ele não quer que nenhum dos seus se perca. Deus não nos chamou para depois nos lançar no lago de sofrimento. Ele nos chamou para nos dar a vida eterna, para que nós possamos estar com Ele na glória. Não para que a gente viva de qualquer maneira, que depois a gente seja lançado no inferno. Não é isso que Deus quer para o seu povo. O Senhor nos chamou para termos uma vida na presença dEle. E nós não devemos ter medo de andar com o Senhor. Muito pelo contrário, nós devemos ter prazer de andar na luz. Porque uma vez que nós andamos na luz, nós não iremos tropeçar. Nós não iremos andar de forma errada por aí. Muito pelo contrário. O texto ainda nos diz: não praticamos a verdade. Palavra frequente nesta carta e no Evangelho de João, usada para designar o caminho revelado por Deus no seu Filho Jesus Cristo e que leva à vida eterna, como nos fala o texto em João 1, versículo 14 e 17, João 14, versículo 6. Por isso João faz uso da expressão praticamos a verdade, conforme João 3, versículo 21 e 1 João capítulo 1, versículo 6. Em João 3, versículo 21, ali Jesus fala: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Andar nas trevas é andar fora da vontade de Deus, que é luz. A verdade não é apenas o que se diz, mas também o que se faz, ou seja, o que se pratica. O ser humano não deve ter medo de vir para a luz, porque ela traz o conhecimento, a salvação e a comunhão. A luz de Deus nos traz o conhecimento da verdade. A salvação nos liberta do pecado que vivíamos, e a comunhão nos deixa mais próximos de Deus. Afirmar ter comunhão com Deus enquanto se vive nas trevas resulta numa contradição. João destaca a seriedade da fé verdadeira e da comunhão espiritual. E a palavra comunhão, no grego koinonia, implica um relacionamento profundo e pessoal com Deus, que não pode coexistir com uma vida repleta de trevas, ou seja, de pecado e ausência de luz divina. Não tem como haver essa comunhão plena com o Senhor numa vida cheia de trevas, cheia de pecado. Por isso tem pessoas que falam, tá ali mergulhados no pecado e falam: eu tenho comunhão com Deus. Mas que comunhão é essa? Porque se para nos aproximarmos do Senhor, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos ser purificados pelo sangue do Cordeiro, de Cristo Jesus. O Salmo 5, versículo 4, o salmista escreve: porque tu não és um Deus que se alegra com a iniquidade, o mal não poderá permanecer ao teu lado. João 8, versículo 12, Jesus lhes falou novamente, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, não andará nas trevas, antes terá a luz da vida. Aquele que está com Cristo, que anda com Cristo, esse não andará em trevas, mas nele habita a luz da vida. Nós que estamos em Cristo devemos sempre andar nessa luz. Não deixar que as coisas desse mundo, que as tentações, que as ilusões dessa vida nos afastem dessa luz. Nos façam com que a gente perca esse brilho, o brilho de Cristo dentro de nós. Tantas coisas têm acontecido, tantas coisas temos visto acontecendo nos últimos dias, mas que nada disso venha a ser impedimento para que a luz de Cristo continue dentro de nós. Quando olharmos para tudo o que está acontecendo, é motivo para nos aproximar mais do Senhor, buscar andar mais na sua luz, na sua comunhão, na comunhão com o Senhor e na comunhão uns com os outros. O versículo 7 nos mostra: se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A exigência para a comunhão é deixar a luz revelar o certo e o errado, e então viver sob a luz,
sobre a sua orientação continuamente. Essa exigência para a comunhão é deixar que a luz revela aquilo que está certo e o que está errado. Porque quando a luz nos revela aquilo que está certo em nós e revela o que está errado, então nós podemos ter a oportunidade de mudar o que está errado e continuar praticando o que está certo e afastar de tudo aquilo que está errado. O cristão jamais se transformará em luz até que o seu corpo seja mudado, mas ele deve andar em resposta à luz enquanto está aqui na terra. O Salmo 89, versículo 15, ele diz: como é feliz o povo que aprendeu a honrar-te, Senhor, e que se deixa conduzir pela maravilhosa luz da tua presença. Como é maravilhoso, como é feliz o povo que aprendeu a honrar o Senhor e que se deixa ser conduzido pela maravilhosa luz da presença do Senhor. Uma pessoa que ela não vive na presença de Deus, como ela pode ser conduzida pela luz? Impossível. O versículo 7 ele nos mostra plena comunhão uns com os outros. Nossa comunhão com Deus encontra expressão na comunhão uns com os outros. Assim como citado no versículo 3, que diz: se o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se os cristãos não tiverem comunhão, os irmãos não estiverem em comunhão uns com os outros, como poderá ter comunhão com Deus? Como poderá estar em comunhão com Jesus Cristo? É impossível. A igreja de Cristo deve andar em comunhão uns com os outros. Não estou aqui dizendo que devemos andar em comunhão com falsos cristãos, com falsos profetas, com pessoas que blasfemam do nome de Deus, com pessoas que estão escarnecendo do nome de Deus. Mas a verdadeira igreja de Cristo deve andar em comunhão uns com os outros. Em comunhão para que possa ter comunhão com Deus e com Jesus Cristo. O texto ainda nos fala, nos purifica. E aqui um benefício que João aplica assim também. Pois todos nós necessitamos dessa purificação por meio do sangue de Cristo. Jesus, que significa o Senhor salva, indica a autoridade e a importância do Filho de Deus na obra de redenção e purificação do pecado. Sem Jesus Cristo, sem a sua obra, é totalmente impossível essa purificação, essa redenção. João 1, versículo 29, ali está escrito assim: no dia seguinte, João viu Jesus, que se aproximava dele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A obra de redenção realizada pelo Senhor Jesus Cristo. A importância dessa obra, a autoridade e a importância do Filho de Deus na obra da redenção e purificação. E nós vemos como que as pessoas rejeitam tanto essa autoridade de Cristo, essa obra tão maravilhosa. Porque se não fosse Ele, o que seríamos de nós? Como estaríamos? Como a humanidade estaria? Pior do que está hoje. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, ali Paulo escreve: mas isso é o que alguns de vocês eram. Contudo, vocês foram lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Antes éramos trevas, vivíamos em trevas, mas fomos lavados, santificados e justificados no nome de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A comunhão que se estabelece entre os crentes não é meramente social, é uma união espiritual que resulta do reconhecimento do sacrifício de Cristo. O sangue de Jesus é crucial, pois é através dele que somos purificados de todo o pecado. A obra redentora de Cristo é apresentada como suficiente e eficaz, tornando possível que todos tenham acesso à purificação. Portanto, somente por meio de Cristo há essa purificação de pecado.
Efésios 1, versículo 7, Paulo escreve: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e discernimento. Também textos como Hebreus capítulo 9, versículo 14, 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, 1 João capítulo 2, versículo 1 e Apocalipse capítulo 1, versículo 5. João encoraja os fiéis a viver na verdade e na luz, pois é nesse estado que se encontra a verdadeira comunhão, tanto com Deus quanto entre irmãos. Portanto, a nossa comunhão com Deus ela é de extrema importância. A nossa comunhão com uns com os outros é de extrema importância. E ninguém consegue viver em comunhão com Deus se não andar na luz, se não viver na prática da verdade, se não buscar a viver a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Portanto, que nós possamos continuar buscando esse entendimento, buscando a nos aprofundar cada vez mais e mais no conhecimento da palavra do Senhor, a praticar, não somente conhecer, mas viver na prática da palavra do Senhor, a viver uma comunhão profunda com o Senhor e a comunhão com os nossos irmãos. Podemos fazer então uma breve aplicação para os nossos dias, com base em tudo que o texto nos falou aqui nesta noite. Fica um convite para uma profunda e minucioso autoexame de si mesmo para a igreja. Realmente, nossa vida está na luz ao analisarmos nossos atos, práticas, nossas condutas, ou até mesmo os nossos pensamentos, nossas falas. É de um cristão que está andando na luz de Deus? Ou tem mais a ver com quem ainda anda em trevas? Fica essa reflexão para cada um. Avaliar, se autoavaliar, se autoexaminar. Como estamos diante do Senhor? Como estamos vivendo? João nos falou a respeito da luz que é Deus. E a luz dele deve estar em nós. Cristo fala em Mateus que nós somos a luz do mundo. O cristão, ele é a luz do mundo. Se nós somos luz do mundo, devemos permanecer na luz que é Jesus Cristo, na luz de Deus. Porque se nos afastarmos dessa luz, seremos apagados. Não tem como permanecer clareando, mostrando para o mundo o perigo do pecado, a importância de reconhecer a obra do Senhor Jesus Cristo e aceitar o perdão do Senhor Jesus. Por isso fica esse convite para esse minucioso, profundo autoexame na vida de cada um de nós. Concluímos que 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 7, é um verdadeiro chamado a vivermos uma comunhão profunda com Deus, que é luz e habita na luz. Devemos viver na prática da verdade e nos purificar de todo tipo de pecado. Apocalipse capítulo 7, versículo 14, ali João escreve: ele me respondeu: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram brancas no sangue do Cordeiro. Que o Senhor Deus continue nos ajudando, nos dando força, condições, capacidade para permanecermos firmes na sua presença, andando na luz, praticando a verdade e afastando-nos de tudo aquilo que pode nos afastar do Senhor. Seja por atos, pensamentos, palavras, que a nossa vida seja a prática da verdade, tão somente da verdade. Porque Deus, ele é luz e é necessário que nós cristãos também andemos na sua luz. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado, exaltado em todo o tempo, em todo momento. E eu agradeço primeiramente a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele me concedeu. Que Deus continue abençoando toda a igreja, todos que nos assistem pelas redes sociais também. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Antônio e a vida de cada um dos irmãos aqui. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
Bendito seja o nome do Senhor por mais uma grande oportunidade que Ele nos concedeu de não somente estar na sua presença, mas também de receber dele tudo quanto Ele quis nos entregar nesta noite. A irmã Jeane, com gripe e tudo, entregou a mensagem. Então que Deus continue abençoando, dando-lhe saúde, forças para vencer as dificuldades da vida. E a mensagem nos mostra, sobretudo, duas escolhas, né? Nós temos a oportunidade de escolher andar na luz, uma vez que fomos escolhidos pelo Senhor, ou de rejeitar a escolha e o convite do Senhor e continuar nas trevas. Então, ricos da graça de Deus, do entendimento concedido pelo Senhor, que optamos sempre por andar na luz. Não só por estar na luz, mas por andar na luz. Porque um dia o Senhor voltará para nos recolher e nos conduzir à sua perfeita e maravilhosa luz, como podemos ver em Apocalipse 21, onde não precisamos mais da luz do sol, das companhias de eletricidade que nos cobram um bom dinheiro, não precisamos mais de templos gastar com água, luz, paredes, telhados, porque nós o adoraremos face a face. E Ele é a própria luz. É desta luz que o texto está nos alertando, nos ensinando, nos abrindo o olho, nos convidando para que nós não nos afastemos dela, para que um dia possamos estar diante dela. Que Deus nos ajude a permanecermos firmes, fortes e corajosos, caminhando neste vale de lágrimas e sofrimento que é a terra, o pecado e os pecadores, mas que um dia possamos sair ilesos por meio de Cristo e entrarmos na eternidade. Que Deus os abençoe poderosamente e convida a amada igreja a se colocar de pé para que nós possamos agradecer a Deus. Poderoso, amado e glorioso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor. Te agradecemos fortemente por tudo quanto o Senhor nos entregou nesta noite, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo quanto o Senhor continua fazendo e ainda fará, segundo a tua misericórdia, bondade, amor e poder. Obrigado, Papai querido, por mais esse dia, por tudo que o Senhor nos permitiu viver, pelos desafios vencidos. Obrigado, Papai querido, por todo o amor derramado sobre as nossas vidas. Obrigado pela cura dos doentes, dos enfermos, pela libertação dos oprimidos, dos deprimidos, dos encarcerados e pela conversão de todos aqueles que ainda virão para a tua presença. Obrigado, Papai querido, por mais uma vez nós podemos bendizer o teu nome neste lugar. Que o Senhor continue nos ajudando fortemente a permanecermos na tua presença, apesar de todas as dificuldades, apesar das perseguições, apesar das calúnias, apesar da falta de amor das pessoas, mas o Senhor nos permite continuar firmes na tua presença. Que o Senhor nos ajude também a amar os nossos inimigos e a orar pelos que nos perseguem, para que um dia eles também possam estar na tua presença. Assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, que o transformou de Saulo em Paulo, de perseguidor a perseguido. Que o Senhor nos ajude a permanecer firmemente na tua presença, bendizendo o teu nome, exaltando o teu nome, glorificando o teu nome e aguardando a volta gloriosa de Cristo. Em nome de Jesus, pelo poder que há neste nome, que seja repreendida toda e qualquer ação do mal e que caia por terra todas as armadilhas do inimigo, toda enfermidade, toda doença e toda amarração do inimigo, em nome de Jesus Cristo, que sejam quebradas, destruídas, não somente sobre este lugar, mas sobre esta cidade, sobre esta nação e sobre todos aqueles que confiam e esperam no Senhor. Em nome de Jesus,
Assim nós oramos e te agradecemos para a glória do nome perfeito do Deus Criador. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor permaneçam com todos. Que Deus os conduza aos vossos lares em perfeita segurança. Que tenham todos uma excelente noite, um bom final de semana e que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus Cristo. Graça e paz, até o nosso próximo encontro. Amém.